Sabe aquela situação onde você é convidado para um evento, para uma festa, e fica noites pensando em desculpas para não comparecer? Sua preocupação é que as pessoas novas que você vai conhecer podem não te aceitar muito bem. E aí você não pensa em uma forma para que elas te aceitem, mas sim numa desculpa para não comparecer ao evento. A mesma coisa acontece quando você tem que apresentar um trabalho, por exemplo, na faculdade, e ao invés de você ficar se preparando para ele, você fica buscando desculpas para não estar presente, para evitar esse trabalho, para fugir dessa tarefa. Isso pode ter muito a ver com fobia social. No vídeo de hoje, eu vou trazer para você alguns sintomas da fobia social, vou te falar um pouquinho sobre a diferença entre a fobia social e a timidez, e vou trazer também algumas dicas que podem te ajudar a enfrentá-la. E na descrição eu ainda vou deixar algumas recomendações de livro, caso você queira se aprofundar nesse assunto. A fobia social é um transtorno psicológico no qual a pessoa apresenta ansiedade e medo diante de situações sociais. Isso normalmente acontece por medo de ser avaliado negativamente ou até mesmo um receio sobre o que as pessoas vão dizer ou pensar sobre ela mesma. Os sintomas desse transtorno podem surgir em situações específicas, como no caso de uma reunião com pessoas desconhecidas, comer na frente de outras pessoas, ter uma entrevista de trabalho ou dar uma palestra, por exemplo. E isso pode interferir na vida pessoal, profissional e familiar. Normalmente, a fobia social pode ser percebida desde a infância, adolescência, até a vida adulta. E pode ser caracterizada por alguns sintomas que são esses que eu vou te falar agora. Ansiedade ou medo intenso quando a pessoa está exposta a críticas. Evitar a maioria das situações que existem muitas pessoas. Medo de ser ridicularizado. Sudorese, palpitações e tremores. Sensação de falta de ar, dificuldade para falar, náuseas e até tonturas. No caso de crianças, esses sintomas podem vir acompanhados por choro, crises de raiva e até a pessoa paralisar mesmo. A fobia social pode se confundir com a timidez, porém elas são bem diferentes. A fobia social é um transtorno de ansiedade que causa sintomas físicos e emocionais intensos e constantes, levando a sentimentos de incerteza e angústia, medo de rejeição e de julgamento negativo por parte de outras pessoas. Afeta a qualidade de vida da pessoa, a autoestima, os relacionamentos pessoais e de trabalho e podem até levar a um isolamento social. Já a timidez é uma resposta comportamental que surge diante de situações que deixam as pessoas desconfortáveis, mas que não interferem na qualidade de vida da pessoa. A pessoa tímida pode ter até uma vida social ativa, e em muitas situações ela se sente motivada a encontrar formas de contornar essa timidez. E com isso ela consegue atuar em diferentes situações sociais quando é necessário. As causas da fobia social ainda não são totalmente conhecidas, porém alguns fatores podem aumentar a chance da pessoa desenvolver essa fobia. Por exemplo, experiência passada traumatizante que tenha acontecido em público, antecedentes familiares, maus tratos na infância, falta de habilidades sociais, experiências negativas em situações sociais, como por exemplo xingamentos ou agressões, mudança de trabalho, de escola ou de casa. Essas situações tendem a diminuir a confiança da pessoa, fazendo com que ela duvide das suas próprias capacidades de desempenhar qualquer função em público. E agora eu vou trazer para você algumas dicas de como enfrentar essa situação. Primeiro, aceitar os seus pensamentos para conseguir mudá-los. Isso gera uma sensação de eterna insegurança, como se todos os que estão ali estivessem só para verificar os seus defeitos. E a parte mais difícil é entender que a fobia pode ser real, mas os seus pensamentos nem sempre são. Ou seja, o julgamento que você acha que as pessoas fazem de você nem sempre são verdadeiros. E aí, o mais importante nesse momento é perceber que esses pensamentos negativos têm sido muito recorrentes, mais até do que você gostaria. E a partir do momento que você tem consciência disso, é o primeiro passo para você conseguir enfrentar essa situação. E aí, o próximo passo é mudar os seus pensamentos para, consequentemente, conseguir mudar as suas ações. É importante entender que a pessoa com fobia social costuma ter com bastante frequência atitudes e pensamentos muito pessimistas. Porém, quando nós conseguimos identificá-los, existe a possibilidade de transformá-los, substituindo a visão distorcida que se tem por outra mais centrada na realidade. Alguns dos pensamentos distorcidos mais frequentes nesse caso costumam ser saber o que a pessoa está pensando, ou seja, você imagina que a pessoa pensa algo muito negativo de você sem ter nada concreto para isso. Tipo aquela situação assim, só pela cara que ele fez eu tenho certeza que me achou ridícula. Essa é uma distorção que nós, psicólogos, costumamos chamar de leitura mental. Outro tipo de distorção é antecipar o futuro. Ou seja, a pessoa acha que a qualquer momento algo ruim vai acontecer. Dizem com muita frequência coisas como isso não vai dar certo, já vem notícia ruim. E aí eu vou citar uma terceira distorção que é o individualismo. É como se tudo
tudo à sua volta estivesse relacionado com ela, como se as pessoas dissessem e fizessem tudo por ela. Levam sempre tudo muito para o lado pessoal e em momentos de muita exposição social, qualquer conversa mais baixa, qualquer olhar, a pessoa já está achando que é sobre ela e principalmente sempre negativo. É o que nós chamamos de personalização. E para lidar com todas essas distorções, vem o próximo passo: confrontar pensamentos para enxergar a realidade. Quando você identificar a possibilidade de pensamentos negativos estarem dominando a sua mente, é muito importante questionar-se. Faça-se perguntas como: de onde vem essa certeza de que tudo vai acontecer de uma forma ruim? Alguém efetivamente disse algo negativo a seu respeito? Ou são somente conclusões que você chegou sozinho? Nem sempre a primeira impressão é a mais correta. É preciso lembrar que as pessoas são diferentes entre si e provavelmente, muitas vezes, você já errou em interpretações desse tipo. Confrontar os próprios pensamentos pode ser uma boa maneira de interpretar a realidade e verificar que se alimenta muitas ilusões no dia a dia, principalmente relacionadas ao comportamento dos outros. Um próximo passo é tentar se expor aos poucos. Para vencer a fobia social, as mudanças de pensamentos precisam vir acompanhadas de mudanças de atitudes. Aos poucos, comece a se expor a situações que você considere desconfortáveis. Se o problema for frequentar lugares lotados, por exemplo, comece frequentando lugares com poucas pessoas ou com pessoas conhecidas. Se o problema for falar em público, comece falando com pessoas próximas aos poucos. Depois vai aumentando esse círculo. Situações gradativas podem te ajudar a enfrentar essa fobia social e a ir se soltando aos poucos. O próximo passo é entender que nada é perfeito. Aqui, o perfeccionismo contribui de uma forma muito negativa. Normalmente, quando a pessoa se exige muito, ela compete consigo mesma e quer ser cada vez melhor do que os outros e do que a si mesma. E isso causa uma ansiedade e uma angústia gigantes na pessoa, além de ser injusto e desumano, porque é muito difícil que a pessoa consiga sempre se superar. Em algum momento isso vai estabilizar. E aí ela tende a ficar frustrada. Então aqui o segredo é entender que todos nós somos humanos, que nós erramos, que nós acertamos. Em algumas situações vamos errar mais, em outras vamos acertar mais. Tentamos fazer o nosso melhor, mas os resultados nem sempre acontecem como nós tentamos. E tá tudo bem. Isso não acontece só conosco, acontece com todos. Inclusive, sobre isso, eu vou deixar no final desse vídeo o link de um vídeo que eu fiz há um tempo atrás falando sobre perfeccionismo. Pode te ajudar a esclarecer essa situação. Supere o receio de perguntar. O medo de se comunicar pode ser um entrave constante na vida de quem tem fobia social. A questão é que a outra pessoa nem sempre sabe as dificuldades que você enfrenta. Com isso, a dica é: prefira perguntas abertas. Evite perguntas que a pessoa possa te responder com aquele sim, não, às vezes, mais ou menos. Em vez disso, faça perguntas mais amplas, como por exemplo: o que você faz no seu trabalho? O que você pensa sobre tal assunto? E aí você vai perceber que a conversa vai fluir mais naturalmente e a sua participação também vai acontecer sem que você se dê conta. Outra dica é evitar ter medo de errar. E aí eu vou repetir uma coisa que todo mundo fala: errar é humano. E realmente, quem nunca errou? E é importante você pensar que às vezes erros que você considera absurdos, inadmissíveis, a outra pessoa pode nem ter percebido. A próxima dica é: sempre é possível tentar de novo. A insegurança de quem tem fobia social também costuma ser bastante forte em situações que envolvem mudanças. E sim, pode ser que todas as pessoas notem que você mudou. E tá tudo bem. O que pode acontecer é você não se adequar àquela mudança e mudar de novo, e se ajustar de novo, de uma forma que seja mais tranquila para você, da maneira que vai fazer você se sentir bem. Então aqui nesse caso, preocupe-se menos com o que você acha que as pessoas pensam de você e foque mais no que você sente, no que te faz bem. E a próxima dica é: não deixe de buscar uma ajuda profissional. Com essa ajuda você pode aprender a controlar a sua ansiedade, a desafiar os pensamentos que te fazem ficar ansioso, substituindo-os por pensamentos adequados e positivos, a enfrentar situações da vida real para superar seus medos e a praticar as suas habilidades sociais em grupo. Em alguns casos, pode ser necessário a interação medicamentosa, ou seja, o psicólogo encaminha para um psiquiatra que pode receitar medicamentos como ansiolíticos ou antidepressivos e que vão nos ajudar a obter melhores resultados. Porém, o ideal é sempre tentar com um psicólogo antes de entrar com a medicação. Bom, pessoal, espero que esse vídeo tenha te ajudado. Caso tenha te ajudado ou perceba que pode ajudar outra pessoa, curta o vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e deixe seus comentários abaixo para eu saber o que você achou. Caso você queira deixar a sugestão também de algum outro tema, é só deixar aqui na caixinha de mensagens, ok? Até o próximo vídeo, pessoal!